Oi pessoal, hoje nós vamos aprender sobre testes de comparações múltiplas. Vamos falar do teste T, também chamado de LSD, teste Tuck, teste Duncan, teste Dunnett, teste Scott-Knott. Vamos falar sobre as particularidades de cada um desses testes e vamos aprender como executar esses testes à mão. Para quem quer saber mais sobre estatística experimental, assine o meu canal, curta meu vídeo e assista os meus vídeos anteriores. Então, pessoal, como exemplo, vamos considerar aqui esse experimento, onde nós estamos avaliando 4 variedades de tomate. E essas variedades, elas se repetiram 4 vezes, né? Então, 4 vezes 4, a gente tem 16 parcelas, sendo cada parcela constituída de uma única planta. Em cada uma dessas plantas, nós coletamos, então, um número de frutos, né? Então, nós temos aqui um número de frutos coletado em cada uma das nossas plantas. Então, se nós fazermos uma análise de variância com esse conjunto de dados, nós chegaremos a esse resultado aqui. Para quem não lembra o que é uma análise de variância, como que se interpreta uma análise de variância, qual que é o seu objetivo, veja os vídeos anteriores, onde nós ensinamos como que é feita essa análise. Mas aqui nós conseguimos ver, então, que o p-valor foi menor que 0,05, ou seja, a gente pode rejeitar, então, H0 e admitir que nossos tratamentos são diferentes. Então, a gente sabe que há diferença entre as nossas 4 variedades, mas nós não sabemos qual variedade é melhor ou pior, né? Então, a gente pode dar um passo a seguir, que é fazer um teste de comparações múltiplas, ou um teste de médias. Então, é recomendado utilizar o teste de comparações múltiplas apenas quando há diferença significativa entre os tratamentos pelo teste F. Uma observação interessante é que se nós tivermos apenas 2 tratamentos e a análise de variância fala que há diferença entre esses tratamentos, a gente nem precisa dar um passo a seguir, né? Porque a gente já sabe que o tratamento A ele é diferente do tratamento B, né? Então, se a gente tem, então, diferença significativa entre os tratamentos, e a gente tem mais de 2 tratamentos sendo avaliados, aí sim, então, faz sentido a gente utilizar o teste de comparações múltiplas. Existem vários testes que nós podemos utilizar, teste T, teste Tuck, teste Duncan e por aí vai. São várias opções, né? Sendo que esses métodos eles se diferem quanto à taxa do erro do tipo 1 e quanto ao poder do teste. Para a gente lembrar o que é erro do tipo 1, o que é poder do teste, erro do tipo 1 é quando a gente rejeita H0, ou seja, admite que os tratamentos são diferentes, quando na realidade ele não é. Então a gente comete o erro do tipo 1. Erro do tipo 2 seria se nós não rejeitássemos H0, ou seja, fala que os tratamentos são diferentes, sendo H0 falso, ou seja, em situações nas quais os tratamentos são diferentes, né? E a gente fala que o teste é poderoso quando ele rejeita H0 e a nossa hipótese nula ela realmente é falsa, né? Então, é esperado que um experimento tenha uma baixa taxa do erro do tipo 1 e tenha um alto poder. O primeiro teste que nós vamos aprender é o teste T de Student. Esse teste ele é conhecido também por LSD. Esse teste ele foi idealizado para comparar 2 amostras, né, quanto às suas médias. Ou então, para a gente trabalhar com uma única amostra e fazer inferências a respeito dessas médias. Nós podemos utilizar o teste T também para fazer contrastes ortogonais, testar significância de parâmetros, como por exemplo coeficiente de regressão. E nós podemos utilizar o teste T também para fazer intervalos de confiança. Porém, quando se utiliza o teste T para fazer comparações múltiplas, né, e a gente tem mais de 2 tratamentos, a gente tende a ter uma taxa do erro tipo 1 muito grande. E à medida que a gente vai aumentando o nosso número de tratamentos, essa taxa do erro do tipo 1 só tende a aumentar, né? Então a gente fala que esse teste é um teste frouxo, ele tende a tentar uma alta taxa do erro do tipo 1, ou seja, ele tende a falar que os tratamentos são diferentes em situações onde eles são iguais. Não é indicado, então, quando a gente tem mais de 4 tratamentos, nessa situação a gente vai ter uma taxa do erro tipo 1 muito grande. E uma observação interessante é que se o nosso CV ele é muito alto, nosso experimento, então, a gente vai tender a cometer o erro do tipo 2. E se o teste T ele tende ao erro do tipo 1, então, nessas situações, então, né, onde a gente tem um CV muito alto,
o teste T ele pode ser interessante, né? Então, aqui, para a gente utilizar o nosso teste T, nós precisamos estimar uma DMS, né? DMS significa diferença mínima significativa. Para a gente obter essa estimativa aqui pelo teste T, no caso de um experimento sem desbalanceamento, ou seja, um experimento é um número igual de repetições, nós podemos utilizar aqui essa expressãozinha. Se o nosso experimento é desbalanceado, como nós vamos ver em aulas futuras, a gente deveria utilizar então essa expressão aqui de baixo. Então, se nós tivermos dois tratamentos, fazer a diferença da média desses dois tratamentos, né? E pegar esse desvio e comparar com o DMS, a gente vai saber se os nossos tratamentos são iguais ou diferentes, né? Se a diferença entre duas médias de tratamento for maior que o DMS, nossos tratamentos são diferentes. Se for menor que o DMS, nossos tratamentos são iguais, estatisticamente, né? Então, veja só, vamos ver aqui no exemplo. Tem aqui a análise de variância, a gente já apresentou ela lá em cima, né? Tem aqui o DMS, primeiro a gente tem que achar um valor de T calculado. Primeiro, nós precisamos considerar o nosso nível de significância, nós vamos assumir nosso alfa como sendo 0,05, o nosso número de graus de liberdade do resíduo, que é 12. Então, a gente vai numa tabelinha do teste T, olha, 0,05 na coluna e 12, que é o número de graus de liberdade do resíduo, na linha. Achamos do valor de 2,179. É importante a gente destacar que o teste de comparações múltiplas, né, ele é um teste bicaudal, ou seja, bilateral, né? Então, a gente tem algumas tabelas que são de distribuição unicaudal e outras de distribuição bicaudal, bilateral, né? Então, para teste de comparações múltiplas, nós sempre vamos considerar, então, a distribuição bicaudal. Então, né, tenho aqui 2,179 vezes raiz quadrada de 2, que multiplica o quadrado médio do resíduo, que é esse valor aqui, dividido por 4, que é o número de repetições. E a gente achou 3,99. Vamos ver, então, como que a gente faz a nossa análise, né, de comparações múltiplas. Primeiro, a gente calcula a média, né? Então, a gente calcula a média dos tratamentos, tratamento 1, 2, 3 e 4. E no segundo passo, nós vamos ordenar os nossos tratamentos de acordo com as médias, do maior para o menor, né? Então, tratamento 2 representa a maior média, depois tratamento 1, depois tratamento 3, depois tratamento 4. Depois que nós já ordenamos esses tratamentos, né, em ordem decrescente, nós vamos fazer nosso teste de comparações múltiplas. Então, veja só, vamos colocar a letra A para maior média. Nós já colocamos aqui a letra A, então nós precisamos saber qual letra que nós vamos colocar aqui nessa média de baixo. Se esses dois tratamentos for igual, nós vamos colocar a letra A. Se for diferente, a gente vai colocar a letra B, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, a média do meu tratamento 2 menos a média do meu tratamento 1. Eu achei uma diferença aqui de 3,0. Vamos comparar esse valor com o nosso DMS. Nós conseguimos ver que esse valor ele é menor que o nosso DMS, ou seja, a diferença entre a média dos meus tratamentos é inferior à diferença mínima significativa. Então, esses dois tratamentos eles são iguais estatisticamente, certo? Então, a gente pode colocar aqui embaixo a letra A. Nós precisamos saber qual letra que nós vamos colocar aqui, em frente à letra do tratamento 3, né? Se vai ser a letra A ou a letra B. Para a gente saber, então, se esse tratamento aqui ele é igual estatisticamente ao nosso T2, nós vamos fazer aqui, ó, T2 menos T3, e a gente vai achar o valor de 4,5. Esse valor ele é maior que o nosso DMS. Então, se é maior, a média do meu tratamento 3 ela é diferente da média do meu tratamento 2. Então, eu vou colocar aqui a letra B. Então, veja que nós comparamos nosso tratamento 3 e viu que ele é diferente do tratamento 2. Mas a gente ainda não comparou o tratamento 3 com o tratamento 1, para a gente saber se esses dois tratamentos são diferentes ou não estatisticamente. Então, vou fazer aqui, ó, média do meu tratamento 1 menos média do meu tratamento 2. Nós achamos o valor de 1,5. Esse valor ele é menor que o nosso DMS. Se é menor, então quer dizer que essas duas médias são iguais. Então, se aqui embaixo tem a letra B, eu vou colocar a letra B então na frente do meu tratamento 1, né? Agora, a gente precisa saber qual letra que nós vamos pôr aqui em frente do tratamento 4. Então, eu posso pôr aqui ou uma letra B, se for igual,
tratamento 1, ou posso pôr aqui a letra C, né, se eu for diferente. Então, eu vou comparar meu tratamento 4 com o primeiro tratamento que recebeu a letra B, que é o meu tratamento 1, né, para saber se eu vou pôr aqui a letra B ou a letra C. Então, eu vou fazer T1 menos T4, achei 4,50. Né? Esse valor ele é maior que o meu DMS, então aqui é uma letra diferente. Vou pôr aqui a letra C. Então, eu já comparei meu tratamento 4 com meu tratamento 1, mas ainda não comparei meu tratamento 4 com o tratamento 3. Então, vou fazer a diferença entre essas duas médias, 12 menos 9 é igual a 3. Né? Esse valor é menor que o nosso DMS, então esses dois tratamentos são iguais estatisticamente. Então, se eles são iguais, eu preciso colocar aqui em cima a letra C também. Então, aqui a gente já consegue então, comparar os nossos tratamentos, né? E saber quais deles são iguais e são diferentes. Né? Eu sei que meu tratamento 2 ele é diferente do meu tratamento 3, é diferente do meu tratamento 4, estatisticamente, mas ele é igual ao meu tratamento 1. Já meu tratamento 4, o único tratamento que foi igual estatisticamente a ele foi o meu tratamento 3. Ele se diferiu de todos os demais. Né? Então, a gente sempre faz a comparação de médias, né, 2 a 2. Ok? Vamos ver então o teste Tukey. O teste Tukey, ele é um teste que ele controla bem o erro do tipo 1. Ele é um teste rigoroso. Né? Ele é rigoroso porque ele vai falar que os tratamentos são diferentes só em situações em que eles realmente são diferentes. O problema dele é que ele apresenta uma alta taxa do erro do tipo 2. Né? Ele tende a falar que é igual àquilo que pode ser diferente. Ele não é indicado quando a gente tem muitos tratamentos e quando a gente tem um CD muito alto, né? Pois senão, nesses casos, a gente vai ter uma alta taxa do erro do tipo 2. Aqui nós temos as expressões do DMS com e sem desbalanceamento. Então vamos ver aqui. Esse valor Q é um valor tabelado que nós vamos encontrar, onde o alfa é o nosso nível de significância, 5%. Aqui é o número de tratamentos que nós estamos avaliando, são 4 tratamentos. E aqui é o nosso número de graus de liberdade do resíduo, né? Que é 12. Então, aqui na nossa tabela, nós só vemos aqui, ó, 4, que é o número de médias, 12, que é o nosso grau de liberdade do resíduo, então nosso valor tabelado é 4,2. Então, eu substituo aqui, 4,2 no lugar de Q, quadrado médio do resíduo é 6,67, 4 repetições que a gente tem no experimento, então a gente achou o DMS de 5,42. Agora, nós já conseguimos, então, fazer nosso teste de comparações múltiplas, né? Então, aqui já estão nossas médias de tratamento, ordenado do maior para o menor. Vou colocar a letra A na primeira média. Para me saber se eu vou colocar a letra A ou letra B aqui no nosso tratamento 1, eu vou fazer T2 menos T1 e achar o valor de 3,0, que é menor que o nosso DMS. Então, eles são iguais, né? Preciso saber se eu vou colocar a letra A ou B aqui no meu tratamento 3. Então, vou comparar ele com a primeira média que recebeu a letra A. 16,5 menos 12 deu 4,5. Esse valor aqui ele é menor que o nosso DMS. Então, nós vamos pôr aqui a letra A também. Vamos comparar nosso tratamento 9 com o primeiro tratamento que recebeu a letra A. Né? 16,5 menos 9 deu 7,5. Esse valor é maior que o meu DMS. Então, vou pôr aqui a minha letra B. Então, eu comparei meu tratamento 9 com o meu tratamento 2 e vi que eles são diferentes. A gente ainda não comparou o tratamento 4 com o tratamento 1. Então, para mim saber se eles são iguais ou diferentes, eu vou fazer T1 menos T4, achei 4,5. Esse valor aqui é menor que o nosso DMS. Se é menor, eles são iguais estatisticamente. Então, nós vamos colocar aqui a letra B, né? Eu poderia até fazer meu tratamento 3 menos meu tratamento 4, mas saber se eu vou colocar aqui a letra B ou não. Mas já fica até óbvio, né? Que se 13,5 menos 9 dá um valor menor que o nosso DMS, é óbvio que 12 menos 9 vai dar um valor menor ainda, né? Então, já vou até colocar aqui a letra B. Então, assim ficaria nossos testes de comparações múltiplas, né? Nós poderíamos afirmar que o único tratamento que se diferiu do tratamento 2 foi o tratamento 4, né? Se nós fôssemos indicar um melhor tratamento, poderia falar que meu cultivar 2 foi melhor cultivar.
sendo que as cultivares 1 e cultivar 3 não se diferiam estatisticamente dela. O nosso teste Duncan ele é um teste um pouquinho mais trabalhoso. Nós vamos ver que a gente precisa estimar mais de uma DMS. Este teste também controla bem tanto o erro do tipo 1 quanto o erro do tipo 2. E ele é um teste mais sensível, então, a tratamentos que têm médias próximas. Ele é muito indicado quando a gente tem mais de 4 tratamentos, e aqui a gente tem as expressões, então, do nosso DMS, quando a gente tem desbalanceamento ou quando o nosso experimento ele é balanceado. Então, aqui nós vamos calcular vários DMS. A única coisa que vai mudar é o valor de Z que a gente vai considerar. Vai ficar mais fácil a gente entender isso daqui a pouquinho, mas vamos lá. Se eu for comparar, então, uma diferença, uma distância de tratamentos igual a 2, eu tenho 12 graus de liberdade, tendo o meu nível de significância igual a 0,05, então seria esse valor. Se eu fosse comparar uma distância de 3 tratamentos, seria esse, e uma distância de 4 tratamentos, seria esse valor aqui, o valor tabelado. Então, vamos entender isso daqui como exemplo, Vai ficar mais fácil. Veja só, meu DMS2, então, foi 3,08, DMS3, 3,22, DMS4, 3,31. Quadrado médio do resíduo dividido pelo número de repetições. E aqui nós temos as estimativas, então, de cada um dos nossos DMS. Uma curiosidade legal é que sempre o nosso DMS2, a estimativa dele sempre será igual ao meu DMS do meu teste T. Então, se esses dois DMS aqui eles forem diferentes, tem alguma coisa errada na análise estatística. Aqui está 3,99, aqui está 3,98, com uma questão de arredondamento. Esses valores têm que ser muito próximos ou então idênticos. Ok? Então, vamos lá. Tenho aqui, então, as minhas médias ordenadas do maior para o menor. Vou colocar a letra A para a minha maior média. Para me saber se meu T2 é igual ou diferente do T1, a gente faz a diferença entre elas. E olha aqui. A distância que eu tenho do meu tratamento 2 para o tratamento 1 é de 2 tratamentos. Tratamento 1, 2. Então, eu vou comparar esse valor com o meu DMS 2. Esse valor é menor que o meu DMS, então essas médias são iguais. Eu vou comparar agora o meu tratamento 3 com o meu tratamento 2. Ok? Se a gente for olhar a distância entre esses tratamentos é 1, 2, 3. Então, eu vou fazer então, essa diferença e vou comparar com o meu DMS 3. 4,5 é maior do que meu DMS 3, então elas são diferentes. Então, vou pôr aqui a letra B. Nós precisamos agora comparar meu tratamento 3 com o meu tratamento 1, para ver se eu vou pôr a letrinha B aqui em cima ou não. Então, 13,5 menos 12 deu 1,5. Eu estou comparando uma distância de 2 tratamentos. Então, vou comparar isso aqui com o meu DMS2. 1,5 é menor que meu DMS2, que é 3,98, então eles são iguais. Agora, eu vou comparar meu tratamento 1 com o meu tratamento 4, para ver se eu vou pôr aqui a letra B, se for igual, ou a letra C, se for diferente. T1 menos T4 deu 4,5. Nós temos aqui uma distância de 1, 2, 3 tratamentos. Então, vou comparar isso aqui com o meu DMS3. A gente consegue ver que esse valor é maior que o meu DMS3. Então, aqui eu posso pôr a letra C. Vamos fazer uma última comparação, que é para comparar o T4 com o T3. T4 menos T3, nós achamos aqui o valor de 3. É uma distância de 1, 2 tratamentos. Então, eu vou comparar isso com o DMS2. Então, esse valor é menor que o nosso DMS, então aqui a gente vai pôr aqui também a letra C. Então, esses daqui são as letrinhas do nosso teste de comparações múltiplas. Ficou bem parecido aqui o teste Duncan com o resultado que nós tivemos lá no teste T. O próximo teste que nós vamos ver aqui é o teste Dunnett. O teste Dunnett, a gente utiliza ele quando a gente tem uma situação bem particular, que é quando a gente tem tratamentos testemunhas do nosso experimento. Lembrando aí, a gente já falou isso nas últimas aulas, que um tratamento testemunha, um tratamento controle, é um tratamento padrão para comparação. Geralmente é um tratamento comercial, ou uma dose zero. Então, é um tratamento que nós vamos utilizar como referência, para nós compararmos com os demais tratamentos. Então, aqui, nós utilizamos esse teste, então, quando a gente tem uma testemunha
no nosso experimento. Esse teste ele controla bem tanto o erro do tipo 1 quanto o erro do tipo 2, e nós temos aqui o DMS, né, a estimativa do DMS para um caso de experimento balanceado e para o caso de um experimento desbalanceado. Então tem aqui as nossas médias, né? A título de exemplo, vamos considerar a nossa cultivar 4 como sendo a nossa testemunha. Então vou comparar minha testemunha com o meu tratamento 2, depois vou comparar minha testemunha com o tratamento 1, depois vou comparar meu tratamento 4 com o meu tratamento 3. Ou seja, nós vamos fazer 3 comparações, ok? Então aqui, ó, meu número de comparações é 3, meu número de graus de liberdade do resíduo é 12. Então nós temos aqui 2,68 como sendo o nosso valor tabelado. Então o nosso DMS tem aqui 2,68 vezes 2 que multiplica o quadrado médio do resíduo dividido pelo número de repetições, achamos esse valor. Então vamos lá. Vou fazer o valor da minha testemunha menos meu tratamento 2. Né? Achei 7,5. Esse valor ele é maior que o meu DMS. Então posso falar que meu tratamento 2 ele se difere da minha testemunha. Então vou colocar aqui um asterisco para indicar que há diferença significativa. Agora eu vou comparar meu tratamento 1 com a minha testemunha. Achei 4,5. Esse valor ele é menor que o meu DMS. Então vou colocar aqui um NS de não significativo, né? De diferença não significativa. Vou comparar agora meu T3 com meu T9. Achei 3,0. Esse valor é menor que o meu DNS. Então também vou colocar aqui, né, um NS, indicando que a diferença ela é não significativa. Então aqui a gente consegue afirmar então que o único tratamento que se diferiu estatisticamente da nossa testemunha foi o tratamento 2. Né? O tratamento 1 e o tratamento 3 não se diferem estatisticamente da nossa testemunha comercial. Ok? O último teste que nós vamos falar é o teste Scott-Knott. O teste Scott-Knott ele é um teste que ele faz agrupamento de médias. Então ele vai formar grupos cujas médias são próximas, são similares. Ou seja, o teste Scott-Knott não é um teste de comparações múltiplas, um teste de comparações 2 a 2, que nem os últimos testes que nós vimos. O teste de Scott-Knott é um teste de agrupamento de médias. Esse teste ele controla bem tanto o erro do tipo 1 quanto o erro do tipo 2. E geralmente ele é utilizado para quando a gente tem mais de 4 tratamentos. Porém, existem várias pesquisas que mostram que esse teste ele pode ser utilizado nas mais diversas situações com grande vantagem. Né? Como esse é um teste bem moroso da gente fazer à mão, nós vamos mostrar aqui como que a gente faz esse teste computacionalmente. Em aulas anteriores, nós já ensinamos como que faz o teste de comparações múltiplas no experimento Indique no R, utilizando o pacote ISEANOVA. Quem não viu esse vídeo, assista os vídeos anteriores aí que vai aprender. Então, vou mostrar aqui de forma bem rápida. Aqui a gente tem um arquivo TXT, né? Eu chamei de dados.txt. Criei ele por meio do bloco de notas, onde eu coloquei aqui, na minha primeira coluna, os meus tratamentos, na segunda coluna, o meu número de frutos. Esse primeiro comando, remove list, é para apagar a memória do R. O setWD, eu estou indicando qual que é a pasta onde tem esse arquivo TXT dentro. O it.table, o nome do meu arquivo TXT, dados.txt, vírgula, cabeçar igual verdadeiro. Então, estou falando que a minha primeira linha não são dados, é o nome das minhas colunas. Esse outro comando aqui é para nós ativarmos o pacote chamado ISEANOVA. Essa função aqui, né, ela é igual à função library, tem o mesmo objetivo. E o EA1 é o nome da função do ISEANOVA que faz a análise de experimentos quando a gente tem um único fator. O delineamento, né, o delineamento inteiramente casualizado, como a gente já falou, e o número correspondente a ele é o número 1. Fazendo isso, nós já temos aqui a análise de variância e o nosso teste de comparações múltiplas. Nós podemos ver, então, que o nosso teste Scott-Knott, né, nós teríamos, então, que o meu tratamento 2 e o meu tratamento 1, eles fazem parte do grupo chamado A, e meu tratamento 3, tratamento 4, ele faz parte do meu grupo chamado B. Os tratamentos que fazem parte, então, do meu grupo A, que é o T2 e T1, são iguais estatisticamente,
E os tratamentos que estão dentro do grupo B, que são o T3 e o T4, eles também são iguais, né? E os tratamentos que fazem parte desses diferentes grupos são diferentes, né? Então, é muito fácil nós interpretarmos um experimento analisado utilizando o teste Scott-Knott. A gente sempre vai ter uma única letra na frente de cada uma das médias, né? Quando a gente tem os outros testes, como o teste T, por exemplo, a gente pode ter aqui 2 ou mais letras na frente de uma média. Ou seja, nós podemos afirmar que meu tratamento 2 é igual ao meu tratamento 1, meu tratamento 3 ele é igual ao meu tratamento 1, mas meu tratamento 1 ele é diferente do meu tratamento 3. Olha que coisa estranha, né? 1 é igual ao 2, o 2 é igual ao 3, mas o 1 é diferente do 3. Então, essa dualidade aí de interpretação, isso não vai acontecer quando a gente está utilizando o teste Scott-Knott. Então, o teste T, vocês podem ver, dá a mesma coisa lá que nós encontramos. Teste Tukey, essas letrinhas aqui, e o teste Duncan. Sobre o teste SNK, a gente não vai falar aqui sobre ele hoje, tudo bem? E nós aprendemos, então, a fazer nosso teste de comparações múltiplas. A gente viu que existem diferentes testes, a gente precisa determinar qual teste é o melhor a ser utilizado. Tem um livro do Sampaio, chamado Estatística Aplicada à Experimentação Animal, onde ele fala sobre cada um dos testes e a partir dele eu fui conseguir criar essa tabelinha aqui. De forma que, se o nosso experimento tem um CV baixo e tem menos de 4 tratamentos, a gente pode utilizar teste Tukey, SNK ou Sherper. Se a gente tem mais de 4 tratamentos, esse livro indica a gente utilizar o teste Tukey ou o teste SNK. Se o nosso CV é um CV médio, entre 15% e 30%, eu vou utilizar o teste T se eu tiver menos de 4 tratamentos, e vou utilizar o teste Duncan ou SNK se eu tiver mais de 4 tratamentos. Se meu CV é alto, eu vou utilizar o teste T se eu tiver menos de 4 tratamentos, eu vou utilizar o teste T, o teste Duncan se eu tiver mais de 4 tratamentos, né? Então, isso daqui é uma referência que a gente pode utilizar. Várias outras pesquisas também, né, eles mostram bom desempenho do teste Scott-Knott nas mais variadas situações. Quando as pressuposições da análise de variância são violadas, né, a gente já falou isso na aula anterior, que isso é um problema muito grande para os testes de comparações múltiplas. Então, nas mais variadas situações, o teste Scott-Knott ele sai muito melhor do que vários outros testes. Então, de forma geral, a gente pode afirmar que o teste Scott-Knott é um teste indicado, né, para ser utilizado nas mais diferentes situações. Então, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Nós aprendemos, então, a fazer testes de comparações múltiplas, né, para um experimento em DIC. Se o experimento fosse em DBC ou em DQL, não ia mudar muita coisa, né? Mas eu vou fazer um próximo exemplo mostrando como seria um experimento analisado em um outro delineamento que não seja o DIC. E assistam meus últimos vídeos, curta os meus vídeos e assine o meu canal. Até a próxima!